Paz. Amém? Aleluia. Rapidamente, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Dois copinhos d'água, meu amigo. Faz favor. Pior que ali ó, a água está devagar, quase parando, não está querendo sair, a gente tem que dar um jeito ali. Amém? Está com a sua Bíblia aberta aí? 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá, para de conversar, preste atenção na palavra, né? Preste atenção na palavra. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12 e 13, diz lá: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, quando ele fala agora, ele está falando nesse tempo que nós vivemos. Depois eu não vou precisar de nada disso. Por isso que ele está falando assim, agora nós conhecemos em parte, depois nós conheceremos como somos conhecidos, ou seja, face a face, veremos face a face. Então, ele está falando de coisas que você precisa agora. Fala assim, esse texto fala de coisas necessárias para agora. Amém? Depois você não precisa. Aí ele continua no verso 13. Agora, pois, permanecem. E quando esse permanece, é porque deve permanecer. Aí ele fala sobre três coisas importantíssimas que você precisa agora. Vamos comigo. Primeira, fé. Fala fé. Fala fé. Esperança. Fala esperança. E amor. Amém. Essas três coisas são coisas importantíssimas que nós precisamos agora. E nós falamos muito aqui na igreja e precisamos falar ainda mais de fé. Precisamos falar de mais. Mas cada uma dessas coisas tem uma característica pessoal e única. Tanto que o texto continua falando que o maior é o amor. Mas quando fala o maior amor, ele não está falando para que você não tem que ter fé. Não, as três são importantíssimas. Fé, esperança e amor. E nessa noite, eu quero falar sobre algo que o Senhor tem falado comigo, chamado a atenção, numa dessas coisas. As três, e presta atenção, são importantíssimas, que nós precisamos agora. Porque quando estivermos com o Senhor, nós não precisamos. Né? Nós já estaremos no amor. Nós já estaremos, nós precisamos de fé. Nós não precisamos de esperança. Você vai entender. E às vezes nós confundimos muito esperança com fé. Ainda que tenha ligação, mas confundimos esperança com fé. Usamos esperança na hora que era para usar fé, aí ficamos frustrados. Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre esperança. A gente fala muito sobre fé, mas nessa noite o Senhor quer falar com você sobre esperança. Você precisa de esperança. Agora. Depois você não precisa, mas agora, nesse presente tempo, você precisa. E a gente vai mergulhar um pouquinho sobre isso. Algo básico é que fé é hoje, é para agora. Fé é presente. E esperança, primeira coisa, é sempre futuro.
Amém? Fala comigo. Fé é presente. Esperança é futuro. Só para que você entenda, porque a gente precisa fazer. Por que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé? Alguém? Por que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé? Tenta falar qualquer coisa aí, pelo menos que dá. Porque você precisa de fé hoje. Por exemplo, mas o que a gente precisa para viver? O que eu preciso para viver? Provisão, comer, não é verdade? Dinheiro, pagar conta, não é verdade? Tá saudável, amém? O que eu preciso? Isso que fala de hoje, você precisa de fé. O justo viverá pela fé. Se você não tiver fé, se você tiver esperança, ainda que esperança tenha a ver, a gente vai ver algo aqui, tem uma ligação, mas você deve romper financeiramente, não pela esperança, mas pela fé. Você deve ser curado não pela esperança, a esperança não te cura, a fé cura. Amém? O milagre, ele não é realizado pela esperança, mas pela fé. Amém? Fé é importante, a gente sempre está batendo. Por isso que o justo vive pela fé. Só que nessa noite eu só estou colocando as diferenças, porque você tem que entender, o Senhor está querendo falar sobre esperança. Amém? Sobre esperança que eu quero ministrar para você. E esperança é importantíssimo. Quando a gente fala que a fé é para hoje, e esperança fala sobre o futuro, eu não estou tirando o valor da esperança. Esperança é importantíssimo, né? Até porque em Hebreus capítulo 11, aí eu peço aqui a ajuda da Camila, tá? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1, pode ser na revista atualizada, depois a gente vai mudar a versão. Ele fala que a fé é a certeza de coisas que se... Então, a esperança é o primeiro passo para você ter fé. Tá bom? Porque você precisa esperar alguma coisa. Depois a fé vem. Deu para entender? Primeiro você olha para o futuro em algumas coisas. Mas depois a fé vem. Porque a fé é certeza. Mas daquilo que você espera. Se você não esperava nada, você não tem certeza de nada. Alguém está me acompanhando aqui? Se você não espera nada, você nunca vai ter fé. Não vai ter certeza de nada. Porque a esperança é o primeiro passo da fé, nesse sentido. Pastor, o que é esperança? A esperança é uma boa expectativa do futuro. A esperança é uma boa expectativa do futuro. A esperança é um olhar bom daquilo que vai acontecer. Há um ditado popular que fala assim, e realmente, a esperança é a última que morre e tal. E é realmente. Não, o ditado popular fala que a esperança é a última que morre, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que se você quer matar uma pessoa, se você quer matar uma pessoa, se você quer matar um ministério, se você quer fazer qualquer coisa para destruir, ataca a esperança dessa pessoa. Se a pessoa não tem uma visão de futuro, você sabe por que as pessoas se matam em depressão? Porque elas não veem mais, elas não têm mais esperança. Elas não conseguem ver mais ela não tem uma boa expectativa de um futuro.
Então a esperança é importantíssima. Então, a esperança fala do futuro. E por que eu estou falando assim? Porque eu sei que tem gente que está sendo atacado na esperança. E se você é atacado na esperança, e você não deixa, porque são 3 coisas importantíssimas para agora. E você deixa Satanás tirar essa visão, essa boa expectativa do futuro, você não tem como ter fé. Não tem. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que você espera. Não tem como você ter fé. Então, o primeiro passo, na realidade, eu creio, por isso que o Espírito Santo está ministrando para mim nesses dias, é que o Senhor, Ele quer resgatar, e nós temos que cuidar agora da esperança. Nós temos que nos lembrar para onde que a gente está indo. A esperança é uma visão de futuro. A esperança é um olhar para o alvo. E dentro dessas minhas meditações, nós vamos ver algumas passagens, palavra. Então, primeiro que eu quero que você entenda é que fé é para hoje. A fé é poderosa, é milagrosa. A fé faz você romper do sobrenatural. Não tem como. A fé alcança a bênção. Não tem como alcançar a bênção pela esperança. Porém, se você não tiver esperança, também não tem como você ter fé. Porque a esperança é o primeiro estágio da fé. Amém? Mas a esperança é algo do futuro. E nós temos que ter isso. Porque é a esperança que nos mantém firme. É a esperança que nos mantém na rota. É a esperança que não nos faz voltar atrás. É a esperança, Danilo, que nos dá senso de propósito. Quem não tem propósito, não tem esperança. A esperança já foi atacada ali. Mas é a esperança que nos dá senso de propósito. Amém? E faz com que a gente vá. Porque ela fala do futuro. Romanos capítulo 5. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Abre a sua Bíblia em Romanos 5. Vamos ler a partir do verso 1. Romanos 5, 1. Justificado, pois, mediante a fé, aleluia, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperança falando sobre o futuro. Que esperança é essa? Aqui ele está falando escatologicamente da glória de Deus, daquilo que a gente vai experimentar no futuro. E gloriamo-nos, ou seja, nos gloriamos, enchemos nosso peito porque nós temos esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando nós não temos uma visão de futuro correta, santificada pela palavra, nós não passamos pela tribulação, nós ficamos nas circunstâncias. É a esperança que faz a gente ser invencível em Deus. Porque a gente está olhando para lá. O cara está vindo de tudo que é lado, mas você está olhando para lá. E aquilo vai alimentando você.
A esperança. Não somente isso, mas gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança, olha uma característica tremenda da esperança. A esperança em Deus não te confunde. Há muita gente confusa. Senhor, eu tentei fazer isso. Eu fiquei. Aí parece que você fica no meio confuso. Quando você se sente confuso, é um ataque do diabo na tua esperança. Vou falar novamente. Quando você se sente confuso em um determinado momento da sua vida, é um ataque do diabo em relação à tua esperança em Deus. Amém? É um ataque do diabo tentando falar que não há saída, colocando outras coisas, tentando te confundir. Por quê? A esperança, quando você está em esperança, você não está confuso. Pastor, mas a tribulação, a situação da vida vem, mas eu preciso manter meus olhos no Senhor. Eu preciso manter os meus olhos na esperança, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele está para o futuro, nas promessas, no chamado dEle. A minha esperança tem que estar lá. E quando eu mantenho os meus olhos lá, a esperança não confunde. Se você está confuso, é porque está vindo um ataque do diabo sobre a tua esperança. Porque se ele atacar a tua esperança e você se deixar confuso, ele destrói a tua fé. Porque a esperança é o primeiro passo da fé. Aleluia! Glória a Deus! A esperança não confunde, porque o amor de Deus, interessante isso, a esperança nos leva a entender que Deus cuida de nós, mesmo na tribulação. A esperança nos leva ao amor de Deus, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. A esperança faz você aguentar o tranco. Fala com o teu irmão, a esperança faz você aguentar o tranco. Aleluia! Aleluia! Que nos foi outorgado. Ou seja, o Espírito Santo, ele sempre vai ministrar para a gente essa palavra para que a gente olhe para o futuro. Amém? Para que a gente olhe aquilo que está por vir, aquilo que ele tem prometido. Ah, mas pastor, é agora, queridos. Nós vivemos agora pela fé. Vivemos pela fé. Utilizamos a fé na finança, utilizamos a fé na saúde agora, nas circunstâncias. Mas se nós não tivermos um alvo, se nós não tivermos um alvo construído pelo Senhor, que nos dá esperança, algo para olhar pela frente, a vida fica sem sabor, irmãos. Você não sabe por que você faz o que você faz. Você não tem esperança. A esperança faz você fazer todo dia aquilo que o Senhor tem colocado você para fazer. Romanos 8, novamente a esperança, ele vai nos levando para o futuro. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Não sei se eu vou conseguir falar isso tudo hoje. Verso 18. Esperança sempre coloca os nossos olhos no futuro, irmãos. Na promessa. No nosso propósito eterno.
Romanos 8,18, Paulo ele vai continuando falando, porque a mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está falando do futuro, de algo que a gente vai se manifestar em nós, essa glória. E a gente, pelo contexto, a gente vai entender que glória é essa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Às vezes nós cantamos isso, querido, mas às vezes cantamos fora de contexto. Eu sei que tem uma música bacana que eu gosto também de cantar. A criação geme, ela manifesta. E na nossa cabeça é o seguinte, não, a criação geme para a gente manifestar o poder de Deus agora, nos sinais, maravilha, mas não é isso que o texto está falando. Isso é agora nós temos que manifestar pela fé e tudo mais. Mas a criação geme, quando fala aqui, ó, cadê onde que está? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação é futuro. É no tempo devido do Senhor. Não é revelação da palavra, não, irmãos. Não está falando disso, revelação. Não, a criação geme, por isso que eu tenho que orar em línguas, meditar na palavra, para ter revelação da palavra. E a criação geme para entender isso, não. Leia o contexto. Ele está falando da glória futura. A criação geme para ver essa revelação. Aí por quê? Olha o contexto. Isso aqui é apocalíptico. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Por causa do pecado de Adão, Adão foi expulso e a criação geme também. Está sendo destruída por causa do pecado. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Então a própria criação vai ser redimida. Aonde que está aqui? Onde que eu estou? 21. Do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está vendo ele falando glória aí? A glória, porque sabemos, pastor, nós ainda não estamos na glória dos filhos de Deus. Nós estamos pouquinho, nós não entendemos aí, nós vamos entender o que é essa glória, a glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então nós estamos na glória. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é isso? A redenção ou a transformação do nosso corpo. Então que glória é essa? A glória é quando nós tivermos um corpo transformado. Como Jesus tem um transformado. Então a criação geme para ver quando que nós vamos ter esse corpo transformado. A redenção do nosso corpo, porque o nosso espírito já foi redimido. A nossa alma está sendo salva, mas a redenção do nosso corpo. Então essa glória, olha só, a esperança que ele está falando aí, está falando de algo do futuro. Então fica firme. Nós seremos como ele é. Seremos como Jesus é, a glória em nós, glória de Cristo que vai ser em nós revelada. Nós precisamos trabalhar essa esperança, irmãos. Não é algo da carochinha, não é um filme de Hollywood, é real. A esperança cristã, o evangelho quando era pregado lá, aqui na Bíblia, ele sempre falava, olha para frente, irmãos. O problema é que a gente está numa geração que só olha hoje. Só está atrás de bênção. Só está atrás de prosperidade. E olha que eu estou falando que eu creio em tudo isso. Mas se a gente só hoje não consegue olhar para o futuro, perdeu a esperança, irmão. A vida fica sem sentido. Essa semana, tá gravando? Não ao vivo. Você corta isso que eu vou falar.
problema não é a sua casa, o problema não é o seu sonho, a sua roupa de marca. Sua roupa de marca. O problema, irmão, é a gente perder o olhar da frente. A igreja perdeu o olhar da frente, aí a igreja fica superficial, a igreja fica olhando para o umbigo, sem condição de olhar para a eternidade, e quando tem que abrir mão por amor ao evangelho, não abre mão de nada. Porque está tão focada com as coisas dessa vida. Aí às vezes, aonde que está mais enchendo? Meu irmão, faz uma campanhazinha aí, ó. 7 semanas para conseguir a bênção. A gente consegue encher, porque as pessoas querem buscar isso. Calma, às vezes as pessoas não têm o entendimento. Mas assim, nós precisamos pregar o evangelho completo, gente. O evangelho completo é que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse sistema. Nós não somos desse sistema. Nós estamos aqui, nós vamos ver muitos milagres pela fé, nós vamos romper em fé, mas nós não podemos esquecer para onde que nós vamos. Nós não podemos esquecer, nós não podemos nos embriagar com as coisas somente desse mundo. Então, uma pessoa que é espírita, irmãos, falando, o que eu mais quero é investir na minha eternidade. O que mais você quer? Ah, pastor, eu quero Jesus. Quanto tempo você passa então com ele? As suas escolhas, como diz minha esposa, revelam as suas prioridades. Vou falar novamente. As suas escolhas revelam as suas prioridades. Eu escolho Deus 24 horas por dia. Você vai quantas vezes na igreja? Uma vez em cada 2 semanas. Então tu não escolhe Deus. Quanto tempo você não escolhe? Então assim, gente, a gente precisa acordar. Ter uma esperança correta. Que é só o Senhor pode. Entenda que esse texto, vamos voltar aqui para o texto. Aonde que eu estava no texto, gente? Já me perdi. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a esperança dessa igreja aqui, de Paulo falando, para a igreja de Romanos, é que, gente, nossa visão é que um dia nós teremos corpo que nem ele vai ter, como ele tem. Aí ele, 24, porque na esperança fomos salvos. Salvos de quê, gente? Salvos de uma vida superficial. Não é salvo do inferno, não. Porque a salvação vem pela fé. Na esperança fomos salvos. Salvos de uma vida superficial agora e hoje. Mas salvos porque nós temos esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Irmãos, ter esperança é se manter com o olhar no alvo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Abre aqui. Filipenses 3, 12. Filipenses 12 a 16, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim são, prossigo para o alvo, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, irmãos, nós temos que olhar para o alvo. Ter esperança santa em Deus é olhar para o alvo, é prosseguir para o alvo, é olhar para o prêmio. Que prêmio? Um carro, 2 carros, 3, 4? Não! Não, querido, ele não está falando desse prêmio. Isso a gente conquista pela fé. A gente não precisa da esperança. Dinheiro, é só você trabalhar a sua fé, irmãos. Dinheiro, saúde, carro, casa, você tem que trabalhar a sua fé. Se não conseguiu ainda, porque falta fé. É ponto, é simples. Mas o que ele está falando é que há um nível maior de viver. Há um nível que você vive, vence a fé hoje, as circunstâncias, mas eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o verdadeiro prêmio, para a minha verdadeira herança. É disso, irmão, que o mundo tem sede, irmãos. Como falei aquele testemunho, as pessoas têm sede de destino, de propósito, gente. A gente acha que a gente vai alcançar as pessoas pelas necessidades. Eu também já achei isso. Faço às vezes isso. Mas na realidade as pessoas têm um vazio grande que só Deus pode alcançar. Amém? As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas precisam de uma verdadeira esperança. É um alvo. Amém? E talvez você está escutando aqui e a tua esperança já está mais para lá do que para cá, irmão. É tempo de você trazer de novo o que Deus tem colocado no seu coração. O que Deus tem te ensinado. Quais são os valores do reino, irmãos? Os valores. Deus quer que... Paulo falou assim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Abre aqui Jeremias capítulo 29, verso 11. Na versão da King James, por favor. Jeremias 29, 11, na versão da King James. Pede para baixar um pouquinho. Pede. Jeremias 29, 11. Se abaixar um pouquinho, as pessoas vão te abençoar, irmão. Preste atenção. Vai na minha. Não se coloque contra a palavra de Deus. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Vai lá. Declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Sempre Deus tem coisas boas para a gente. Eu estou falando de esperança aqui, da herança dele. Mas ele conhece, irmãos. Esperança é você olhar para o futuro e vencendo na... Preste atenção, irmão, você tem esperança. Aquilo que você precisa vencer em fé hoje, essa esperança se transforma em fé, dentro da tua necessidade de vida. Mas nós precisamos continuar olhando para o futuro, continuar olhando para o alvo, em o nome de Jesus. Para terminarmos, Pedro, um dos apóstolos do Senhor, e é interessante que quando nós vemos qual era a esperança dos apóstolos de Paulo, a gente vê aqui, ele olhava para o futuro, o que ele queria era outra coisa. Ele falava assim, Paulo, você não deve lutar, você deve lutar de tal maneira que você alcance, você deve correr de tal maneira que você chegue. Paulo, ele falou assim, completei a carreira e guardei a fé.
Ele pregou para o mundo inteiro da sua época. Por quê? Porque ele tinha uma esperança. Era a esperança que movia Paulo. Há uma recompensa, irmãos. Paulo, ele começou, olha, vocês vão ter recompensas. Se vocês fizerem isso, preste atenção. Você lembra daquela parábola que um rei veio e trouxe uma mina para um, para outro e falou assim, olha, cuida bem, que eu vou, mas eu volto. Se você cuidar bem daquilo que você tem, você vai reinar comigo, lá na frente. Não, pastor, estou reinando em vida. Sim, reinar em vida tem uma questão espiritual. Nós podemos reinar em vida hoje, nas questões espirituais, mas é muito mais do que isso, gente. É reinar literalmente, lá na frente com Ele. Eu e você somos chamados para isso. Há algumas promessas de Deus que precisam nortear nossa esperança, gente. Deus tem norteado a minha esperança, falando, cara, olha para lá. Para de olhar isso aqui, cara, olha para lá. Olha para lá. Olha para o que eu vou fazer com você. Olha para lá. Cada vez que você olha para o futuro, irmãos, daquilo que tem preparado, você começa a administrar bem aquilo que precisa ser administrado hoje. Amém? Então, assim, Pedro, olha só um testemunho de Pedro, e a gente vai finalizar nesse testemunho, nesses dois textos, da esperança que Pedro tinha. Vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pedro, nessa carta, ele exortando o povo sempre a olhar para o futuro, a olhar para a recompensa, a verdadeira recompensa. Pedro falava assim, porque não vos demos a conhecer, verso 16, o poder, eu estou olhando na atualizada, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, ele estava falando aqui, o Pedro, sobre o poder de Deus, e se estava falando sobre a volta, a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele estava falando assim, olha, eu não fiz vocês conhecerem isso segundo historinha fiada. É esse assunto, tá bom? Só para a gente entender. Então ele estava falando da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A vinda. Amém? Quem tem esperança que Jesus vai voltar aí, em nome de Jesus? Você vai ser arrebatada. Então ele estava falando disso. Esse é o assunto. Aí ele estava falando que a conversa dele não era de conversinha, de fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então ele está falando que ele foi testemunha ocular da majestade de Deus, de como Deus vai vir no futuro, de como vai ser no futuro. É isso que ele está falando, do poder e da vinda do Senhor. Pois, aí ele vai falar quando que ele foi testemunha ocular disso. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, pastor, é muita glória aqui, glória significa brilho, glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, ele estava falando que ele teve uma experiência com Cristo, em que Cristo teve uma glória excelsa e teve essa voz falando, esse é meu filho, e aquilo era uma manifestação da vinda do Senhor. É isso que ele está falando. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está falando que ele teve uma experiência com Jesus. Aí quando ele fala do Monte Santo, nós sabemos que o que ele fala, na realidade,
é do monte da transfiguração, é da experiência, quando tá Pedro, a gente vai ver lá, abre lá, Mateus capítulo 17, verso 1. Mateus 17. Então ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele, segundo Pedro, ele falou que é a nossa esperança, que essa vinda do Senhor, ele não aprendeu de história da carochinha, opinião teológica, ele mesmo tinha sido testemunha ocular de algo que representava a vinda do Senhor. Aí ele falou, no momento em que ele escutou a voz, em que nós estávamos no Monte Santo. Que momento é esse? Mateus capítulo 17. Diz lá, 6 dias depois. Amém? 6 dias depois. Tem um mistério aí dos 6 dias depois. Depois de 6 dias. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Essa é a experiência. Mas é interessante, irmãos, que lá na carta de Pedro ele fala que essa experiência é referente à vinda do Senhor. A nossa esperança. E a gente vai ver que toda a carta de 2 Pedro, ele vai tratando disso. Se você ler no capítulo 3, ele vai tratando disso. Ele fala que Paulo teve muita revelação sobre isso, e que isso é importante. Por que isso é importante? Olhar para o futuro, gente. Porque coloca a nossa esperança no devido lugar. Agora, é interessante que essa amante da transfiguração, aqui, tem 3 grupos de pessoas. Isso eu aprendi essa semana e isso é fantástico. Isso foi uma manifestação daquilo que está por vir. E ele entendeu perfeitamente isso. Mas tem 3 grupos de pessoas que a Bíblia fala. O primeiro é o Jesus Cristo glorificado. Ele estava uma visão da volta de Jesus. Aquele Jesus Cristo que o rosto brilha como o sol, é o que Jesus Cristo que vai vir, que vai pisar lá na cidade santa de Jerusalém, e vai, a partir de ali vai reinar. O segundo grupo de pessoas, na verdade tem 4. Segundo grupo, são 3, né? Jesus Cristo não conta. O primeiro grupo de pessoas é Moisés. Mas, gente, Moisés morreu. Mas olha só, ele está apontando para o futuro. Mas no futuro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ter o Cristo glorificado. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitado. O terceiro grupo de pessoas, Elias. Não, mas Elias não morreu, ele foi. Estarão os mortos em Cristo e estarão aqueles que vão ser arrebatados no piscar de olhos. E também vai ter mais outro grupo de pessoas, quem? Os discípulos, gente. Por quê, queridos? Aí quando você estuda a palavra do Senhor, a gente sabe que a igreja vai subir primeiro. Vai ser arrebatada.
Mas no final da tribulação nós desceremos com Jesus, mas ainda vai estar gente aqui, como os discípulos, que entrarão no reino também. Só que nós não vamos entrar nisso. Só que isso é tremendo, gente. Porque Pedro falava, gente, o futuro vai ser... Jesus, ele deu uma demonstração de como vai ser no futuro no Monte da Transfiguração. Então, baseado naquilo, Pedro caminhava e exercia o ministério. O que eu quero trazer para você, irmãos, é que nós precisamos pegar a nossa esperança e colocar no lugar certo. É isso que nos faz ir em frente. É isso que nos faz não esmorecer. É isso que nos faz fazer a vontade do Senhor. A esperança é importantíssima. Porque muitos estão sendo atacados na sua esperança. Ai, não tem futuro. Ai, Satanás tem cegado. Quem disse que não tem futuro? O diabo não tem poder para falar isso para você. O problema é que a nossa esperança muitas das vezes é só carnal. Ai, se eu não tiver essa cadeira, eu não vou ser feliz. Irmão, cadeira. Se eu não conseguir essa posição, eu não vou ser feliz. Se eu não comprar um carro igualzinho do Júnior, eu não vou ser feliz. Não. Não, irmão. Eu sou feliz porque tenho uma esperança e eu tenho um futuro. Agora, essas pequenas coisas, nós vamos vencer pela fé. Essas pequenas coisas nós vamos vencer pela fé. Essas pequenas bênçãos, elas nos alcançarão enquanto nós estamos caminhando com esperança para lá. Amém? Fala assim: o Senhor precisa fortalecer a minha esperança. Coloca as mãos nos olhos assim. Fala para Deus: Senhor, faça eu olhar, Senhor, para o lugar certo. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor. A esperança faz você servir ao Senhor até o final. É a esperança. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos um pouquinho, então, agora. Medita um pouquinho naquilo que o Senhor falou. Agora, irmãos, nós precisamos da fé, esperança e amor. Agora. Agora nós precisamos da esperança. Não deixe que qualquer circunstância que aconteça na tua vida destrua a sua esperança. Se qualquer circunstância está destruindo a sua esperança, irmãos, você está com os olhos no lugar errado. Aleluia. Aleluia. E nem faça as coisas por fazer. Nós fazemos as coisas aqui olhando para o futuro. Ah, eu não estou fazendo aqui servindo ao Senhor. Por quê? Porque senão Danilo vai me chamar a atenção. Não, esse não é o motivo. Eu vou na igreja porque senão o pastor vai me chamar a atenção. Não. Eu vou me reunir. Eu vou servir. Porque eu tenho uma esperança. Eu tenho um lugar onde que eu vou chegar. Aleluia. Eu tenho um alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo. Há um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sim, Senhor, nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos. Santifica a nossa esperança, aviva a nossa esperança. Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão aqui, Senhor, que estão sendo atacadas na esperança, que não estão vendo o futuro, em o nome de Jesus, eu declaro que essa mentira do diabo caia por terra agora, em nome de Jesus.
E que o Senhor abra os olhos dele pela palavra, e que o Senhor abra os olhos dela pela palavra, mostre todos os planos e propósitos do Senhor, que o Senhor tem um plano, tem uma esperança e tem um futuro, tem pensamentos de paz, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, quer te dar uma esperança e um futuro. Mas, Senhor, não está acontecendo. Para de acreditar nos homens, para de acreditar no que o ímpio fala, para de acreditar no que o homem fala. Creia no que Deus fala, creia no que Deus fala, creia no que o teu Pai fala. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.